Olá, Lígia Lucena, e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre a diferença entre dor e sofrimento. Talvez não seja o melhor assunto do mundo, o assunto mais gostoso de se falar, mas é um assunto extremamente necessário da gente poder conversar para entender um pouquinho. E aí o que é que acontece? O cérebro da gente, ele é dividido em duas partes. Então nós temos um lado, que ele é o lado racional, e nós temos o outro lado, que é o lado emocional. E aí, por que é importante a gente saber disso? Para a gente começar a entender como é que a gente pode lidar com as dificuldades diante de algumas situações. Porque a dificuldade, na verdade, ela sempre vai existir. De uma maneira ou em outra, em ambiente de trabalho, em ambiente familiar, numa questão relacional mesmo, de relacionamento conjugal ou questão de amizade, sempre vai aparecer algum tipo de dificuldade na tua vida. E é interessante você entender que existem esses dois lados. O racional, tem pessoas que elas são mais racionais, ela usa mais a razão, enquanto que existem outras pessoas que ela usam mais a emoção. E aí o que é que acontece? A dor, na verdade, ela é inevitável. Diante de algumas coisas que a gente vive, que a gente enfrenta, não tem como a gente não sentir dor. Só que o sofrimento, ele acaba sendo uma escolha, ele acaba sendo uma decisão. Tá? Porque eu vou pegar um exemplo, algo bem extremo, que é a questão de luto. Diante da minha experiência como psicóloga, eu acabo atendendo uma demanda bem significativa de pessoas que estão passando por esse processo de luto, né? Que perdeu um ente querido. E o que essas pessoas acabam relatando é que com a morte daquela pessoa, né, daquele ente querido, é como se a pessoa tivesse levado uma parte de quem ficou. Sei lá, Lígia, meu pai, minha esposa, minha filha acabou morrendo e é como se tivesse levado uma parte de mim. Levou um lado e o outro lado ficou. Mas é uma dor muito grande, é um sofrimento muito grande. E de fato, dói muito. Só quem sabe é quem passa. Talvez você tenha perdido alguém que você ama muito já e você sabe do que é que eu tô falando. Não é uma coisa fácil. A dor, ela realmente existe. Só que o que é que acontece? O sofrimento, ele acaba sendo uma escolha a partir de uma certa fase. Porque existem comportamentos, existem pessoas que elas têm um comportamento que alimenta o sofrimento. Enquanto também existem outras pessoas que já têm outra forma de comportamento, que é justamente para aprender a encerrar alguns ciclos. E eu percebo, diante da minha demanda, diante da minha experiência de vida, como existe dificuldade das pessoas encerrarem ciclos. E a gente precisa entender que não adianta a gente sofrer por coisas que não existem mais. Isso em relação a essa questão do luto, não adianta sofrer por aquilo. Por quê? Porque a pessoa morreu, ela não está mais aqui e continuar nessa situação não vai ajudar você. Eu encontro pessoas que perderam um ente querido, mas elas não querem se desfazer de nada daquela pessoa. Não quer se desfazer de roupa, não quer mudar nada de móvel, de nada, de estrutura da casa. Não quer mudar nada, não, deixa tudo do jeitinho que tá, que eu vou colocar na minha cabeça como se a pessoa tivesse ido fazer uma viagem, mas daqui a pouco ela volta. Ela não vai voltar. E enquanto você ficar alimentando esses tipos de pensamento, você só vai sofrer, tá? Então é necessário a gente encerrar ciclos, é necessário a gente entender quando algo não existe mais. Se você acabou um relacionamento, um namoro, um noivado, um casamento, seja lá o que for, você precisa encerrar esse ciclo. Você precisa entender que isso não existe mais. Esse casamento não existe mais. Esse noivado não existe mais. Esse namoro não existe mais. E enquanto você tiver essa dificuldade de encerrar esse ciclo, muito mais tempo você vai passar no sofrimento. E lembra, sentir dor, vai sentir dor. Só que sofrer por isso, se apegar a isso, ficar o tempo inteiro lembrando dessa pessoa, isso não vai resolver o problema. Tá? Então começa a observar. Se é um emprego, se você foi demitido de um emprego, de uma empresa, essa empresa, pra você, ela não existe mais. Aquilo ali acabou, aquele emprego acabou e é necessário dar uma volta por cima nessa situação. E se você saiu de uma cidade, houve uma mudança de cidade, houve uma mudança de empresa, houve uma mudança de universidade, acabou, aquela história lá de trás vai ficar na tua lembrança. Então não adianta se apegar àquilo, não adianta se agarrar àquilo como se o fato de você lembrar disso e chorar por isso todos os dias
fosse mudar a situação, porque não vai. Não vai. E eu estou aqui para te dar essa mensagem, talvez um pouco dura, talvez não seja uma coisa gostosa de se ouvir, mas é necessário você entender que existe sim a diferença entre dor e entre sofrimento. E aí eu te pergunto, na tua vida agora, diante de tudo que está acontecendo, você tá o quê? Sentindo uma dor que ela tem que ser sentida, ela tem que existir na tua vida? Ou tu tá sentindo a dor e, além do mais, tu tá agarrado a um sofrimento. Tu tá agarrado a um processo de sofrer, um ciclo que você não consegue se libertar dele simplesmente porque você tem dificuldade em encerrar ciclos na sua vida. Então começa a se atentar, começa a se observar. A autoobservação, ela é extremamente necessária. Você precisa começar a entender o seu processo interno. Que existem coisas que vai fazer falta, existem pessoas que vai fazer falta na tua vida, mas é necessário seguir em frente. E quanto mais você quiser ficar preso ao passado, quanto mais você parar para estar olhando só para trás para tua história de vida, você só vai sofrer. E você vai estar escolhendo sofrer. Então hoje, do fundo do meu coração, eu te peço que você comece a olhar para dentro de você, que você comece a fazer essa autoobservação, essa autoanálise e aprender a encerrar ciclos. Qual é o ciclo que precisa ser encerrado na tua vida? O que é que tu ainda está se apegando àquilo, que tu está fazendo questão que aquilo volte a acontecer na tua vida quando não vai mais voltar? Então é necessário a gente fechar algumas portas, a gente trancar algumas situações aí que acaba nos prendendo e que acaba nos impedindo, na verdade, de viver a nossa melhor versão, certo? Então, espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, se ele te serviu, compartilha com outras pessoas, encaminha esse vídeo para pessoas que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem agora. Então, um super beijo. Espero do fundo do coração que tenha agregado algum valor para você e que tenha servido para você abrir seus olhos para não mais sofrer e sim sentir a dor, porque ela é inevitável, tá? E lembra sempre que no fim tudo dá certo. Mesmo que não seja do jeitinho que você espera, do jeitinho que você desenhou, mas as coisas vão se encaixar. No fim as coisas vão começar a fazer sentido. No fim dá tudo certo.